Olá, olá, eu sou Liliane Ventura, estamos ao vivo, simultaneamente pela Rádio Trianon, 740M de São Paulo, Rádio Universal 810AM de Santos, TV Guarulhos, um beijo aí o pessoal de Guarulhos, Canal 3 da NET, tvetica.com.br e tvexito.com.br. Eu já quero chamar a sua atenção, porque agora, nesse período de meio-dia até a 1, você pode e deve participar conosco ao vivo através do nosso chat da TV Êxito. Como? Basta acessar www.tvexito.com.br e lá ao lado vai estar um campo onde você preenche e já manda suas perguntas, suas considerações, elogios, críticas, que você quiser, tá? Lembrando ainda que por telefone também participa, é o 11 5081 3782. Repetindo, 11 5081 3782. Aqui conosco, grandes amigos e profissionais da saúde, que eu chamo a sua atenção aí, 1 hora à sua disposição, como o médico otorrinolaringologista Perboá Lacerda Sampaio. Como vai, doutor Perboá? Satisfação tê-lo aqui. Eu é que estou muito feliz com a honra de estar aqui, ué. Muito bom, até porque os assuntos que a gente aborda com o doutor Perboá, gente, vocês vão ver, transcendem a questão da área dele, de otorrinolaringologia, ele fala sobre felicidade, já é imperdível, tá? Também aqui comigo, ela que é cirurgiã dentista, especialista em ortodontia. Como vai, Patrícia Massarioli? Como vai? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Muito bom tê-la aqui. Também comigo, estava com saudade dela. Ela também tem muita propriedade no que fala, no que diz. A médica Lucy Kerr, diretora executiva, fundadora da Federação Internacional das Sociedades de Ultrassonografia da América Latina. Como vai, doutora? Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. E você, Liliane? Tudo ótimo. Prazer tê-la aqui, viu? Né? E comigo, a farmacêutica e bioquímica Anelise Taleb, ela que é especialista em cosmetologia. Como vai? Tudo bem. E você? Vai me dar todas as dicas hoje de cosmetologia? Sim, aqui? Vamos falar sobre firmeza, flacidez. Não que a gente precise, né? Não que a gente precise desse, né? Assim, mas é sempre bom prevenir a remediar. Lembrando que estamos ao vivaço para você que está chegando agora, tvexito.com.br, você já participa do nosso chat e já pode, inclusive, enviar suas perguntas e considerações. 2014 começou com 2 revelações importantes para o mundo da medicina em relação à utilidade da mamografia. A revista British Medical Journal, da edição de fevereiro, publicou pesquisa que não constatou a redução na mortalidade por câncer, o de mama, né? Com exames de mamografia. O jornal New York Times, da edição de janeiro, trazia um artigo onde 2 médicas especialistas em radiação assinaram um artigo em que alertavam: estamos provocando câncer em nós mesmos. A doutora Lucy Kerr. Aqui no Brasil, o protocolo é: faça mamografia anualmente. Lá nos Estados Unidos já não é mais assim? Bom, onde começou a redução completa foi na Europa. Na Suíça, o Conselho Médico Suíço recomendou que se abolisse a mamografia. Por causa da sua ineficácia, não consegue reduzir a mortalidade por câncer de mama, que era o único efeito realmente desejado, e também ela está causando malefícios. Mas nós estamos falando, doutora Lucy, da questão da regulagem desse equipamento, né? Nós estamos falando de quem aperta o botãozinho do equipamento, ou nós estamos falando de tudo ao mesmo tempo? Não, nós estamos falando de tudo ao mesmo tempo. Por quê? Um dos problemas que a mamografia não consegue reduzir a mortalidade é basicamente por causa dos tipos diferentes de tumores de mama. Então, nós não temos apenas um tipo, nós temos vários tipos. Então, só para você ter uma ideia, os cânceres que são mais agressivos, que mais matam, que são mais ou menos 17% do total dos tumores, eles são responsáveis por 90% da mortalidade. E acontece que esses tumores ocorrem em mulheres jovens, com menos de 50 anos. E os tumores, os outros 83% dos tumores, que são detectáveis pela mamografia, causam apenas 10% da mortalidade. Então, por aí você já começa a entender por que ela não reduz a mortalidade, certo? Porque onde ela
o câncer mata muito, a mamografia é absolutamente inefetiva. Esse tumor que cresce agressivamente no início, ele não causa as microcalcificações, que são a grande chave para a mamografia conseguir suspeitar da presença de um tumor de mama. Ele ocorre nas mulheres com mais de 50 anos, com maior frequência, certo? E só que então, para essas estariam indicadas, não? Só que essas, se fizer pela palpação, se fizer o diagnóstico pela ultrassonografia, qualquer forma de diagnóstico que você utilizar, praticamente você consegue fazer o diagnóstico a tempo. Doutora, significa, olha, é muito sério que nós estamos falando. Muito sério, e tem mais ainda. Tem mais ainda? Então, diríamos o quê? Que a mulher hoje que não se coloca à disposição de uma mamografia, ela poderia fazer essa detecção de que forma? Pois é. Aí que está a questão, porque nós temos vários métodos para detectar o câncer de mama. Entretanto, de todos esses, o único que é sem efeito biológico, que consegue detectar o câncer e que pode ser diagnosticado desde a juventude até a pessoa idosa, é a ultrassonografia. Se você falar, não, a ressonância é muito melhor. Só que a ressonância, para ser diagnóstica, ela necessita de um contraste que é extremamente tóxico e pode matar. Você lembra daqueles 3 casos que morreram no ano passado, em maio do ano passado, em Campinas? Foi consequência do contraste. Não estava estragado, o pessoal ficou imaginando que pudesse estar estragado. Nada disso. Ele estava perfeito. O contraste mata em alguns pacientes. E quando não mata, ele pode dar nódulos pelo corpo, inclusive afetando as vísceras, fígado, rins, etc., e matando mais lentamente, porque aquelas foram morte aguda em consequência da reação ao contraste imediato. Certo? Então, você não pode utilizar um exame desse com risco, né, para você fazer um diagnóstico de câncer de mama rotina. Há quanto tempo as mulheres estão sendo submetidas a esse tipo de exame? De radiação? De radiação. Bom, os primeiros trabalhos surgiram na década de 80. A primeira grande série de Nova York começou nessa época. Então, aí começaram os problemas. Porque um exame que tem mais de 50 anos, certo? E você não acompanhou a evolução do tratamento do câncer de mama, que foi muito importante, não acompanhou essas descobertas sobre a biologia do tumor, que é diferente de um para outro, entendeu? E que é uma das causas pela qual a mamografia é inefetiva. A mamografia pela Força-Tarefa Americana só pode começar a ser realizada depois dos 50 anos, a partir dos 50 anos. Porque antes disso, ela não tem nenhum efeito diagnóstico e pode acelerar o aparecimento do câncer de mama por causa da carga de radiação que é colocada. E quando a gente se submete, então, a mais de uma vez ao exame? Pois é, o efeito é cumulativo. No mesmo momento, a pessoa vem e fala assim, não, vamos posicionar, não ficou bom, vamos fazer novamente, de novo uma sobrecarga, é isso? Exatamente, e é acumulativa, certo? Cada carga de radiação, depois de um certo nível que você recebeu essa carga, você pode ter o desencadeamento do câncer radiogênico. E por isso que tem aquela outra questão que nós mencionamos, das médicas, que estão alertando para um fato que foi detectado pelo Food and Drug Administration dos Estados Unidos, a partir de 2009, quando eles começaram a verificar efeitos de radiação aguda em pacientes que se submetiam à tomografia computadorizada. Então, eles avaliaram toda a carga de radiação que estava vindo de exames médicos e verificaram que houve um aumento de 7,7 vezes na carga de radiação da população americana, em consequência, 70% disso, radiação médica para exames. Então, hoje, você tem que tomar muito cuidado, não fazer radiação médica adoidado por qualquer coisinha e especialmente evitar demais a tomografia computadorizada, que ela dá uma radiação de corpo total e no estômago e no pulmão, uma carga desse tipo equivale a um holocausto nuclear, onde você chega. Sim, é bárbaro. É por isso que essas médicas falaram, nós estamos causando a nós mesmos câncer. E pelas Doutora, mas aí, quando a senhora fala assim, está indo na contramão de
todas essas campanhas que a gente, inclusive, participa aqui, faz em prol dessa mulher ser submetida a um exame como esse. Então, aí está o X da questão. Atualmente, está sendo muito difícil nós mudarmos o rastreamento da mamografia para um outro exame, que seria o mais sensato, é o que eles estão propondo atualmente nas nossas sociedades. Eu tenho a Sociedade de Ultrassonografia Americana e a de Radiologia, e os dois estão propondo isso daí, para substituir. Mas o que aconteceu? Substituir pela ultrassonografia. Por quê? Porque o outro já não presta. Então, a gente sabe que o outro não presta. Então, vamos começar agora a lidar com outro que, pelo menos, é inócuo. Se não fizer bem, mal não faz. O que não se pode falar da mamografia. Então, o que aconteceu? Foram tantas campanhas que foram feitas para se fazer a mamografia, tanta coisa, que políticos, associações de mulheres... Em Campeche, no programa Gente que Fala. Exatamente. Porque a gente quer crer que é um trabalho de prevenção. Exatamente. E foi tanto leigo que foi encampado nisso daí, foi tanta infraestrutura que foi criada para se fazer o rastreamento. De repente, você chega e fala, não é bem assim. Não, para. Tudo que vocês fizeram não valeu nada. E ainda... Então, nós estamos com um problema emocional agora, além do científico. Porque quando foi o rastreio da tuberculose, que se fazia com as abriografias, na década de 50, que se justificava, porque existiam muitos pacientes com tuberculose, uma contaminação, então precisava reduzir para... Bom... então, nessa ocasião, se fazia abriografias. Chegavam em fábricas e radiografava todo mundo e, de repente, surge o exame do teste cutâneo de Mantoux, mais efetivo, mais barato, sem radiação, sem nada. Imediatamente, cancela a mamografia, joga no a abriografia, joga no lixo e vamos fazer o Mantoux. Então, agora, nós tínhamos que fazer exatamente a mesma coisa, que é o que o Conselho Médico Suíço está recomendando, e trocar para um outro método. Agora, os radiologistas estão aptos a fazer essa leitura? Porque eu conheço a doutora Lucy. Eu sei o quanto ela é estudiosa e quanto ela consegue, né, fazer a leitura de uma radiografia. Pois é, nós temos que investir agora na formação pesada de ultrassonografistas competentes que trabalham com aparelhos top de linha, que infelizmente a maior parte dos equipamentos é precário, não se utiliza o protocolo completo aqui no Brasil, o protocolo é parcial do exame, tá? E tudo isso dificulta. A doutora Wendberg, que fez a primeira comparação entre ultrassonografia e mamografia, num estudo multicêntrico patrocinado pelo Instituto Nacional da Saúde dos Estados Unidos, ela concluiu favorável à ultrassonografia. Ela foi mais diagnóstica, certo? Mas ela descreveu um protocolo, um calhamaço desse tamanho. Pergunta quantos serviços utilizam isso no Brasil. Então, aí já começa. Entretanto, se você sabe que o caminho errado é o da mamografia, você vai continuar nele? Não. Você vai ter que, em algum momento, mudar para um outro caminho. Mas também não é verdade que quando diz assim, dá a palpação, quando você sente o nódulo, ele já está bem avançado? Não necessariamente. Não. Porque se ele estiver profundo, então ele vai ficar grande antes de se manifestar. Mas uma característica do tumor é que ele tende a se superficializar à medida que ele surge, certo? É a tendência natural do câncer de mama invadindo a camada adiposa do subcutâneo, de gordura do subcutâneo. Então, essa é uma tendência. Não necessariamente, pode ser até um câncer pequeno. Mas o que mais dificulta a detecção na palpação não é isso, não é nem o tamanho, é a qualidade da mama. Porque a mama pode ter áreas de grande densidade. Quanto mais tecido mamário existe, e eu sei dizer, examinando
pela ultrassonografia quanto de parênquima existe, maior risco essa mulher terá de desenvolver o câncer de mama. É um dos melhores... Nós não estamos falando de gordura, não estamos falando de mama de glândula, densa. de glândula, porque a mama tem gordura e tem a glândula mamária. Quanto mais glândula mamária existir, maior a probabilidade de um câncer vir a se desenvolver. Por quê? É uma questão de quantidade de células potencialmente transformáveis que existe dentro daquele tecido. Está entendendo? Então, o que nós temos é essa situação. Nós podemos falar com a ultrassonografia desde o princípio, se aquela mama é densa, se ela é de alto risco, e podemos visualizar, tanto na mama densa como na hipodensa, a presença de tumor. Mas, se a mama tiver um nódulo dentro dessa, muito densa, a palpação não vai conseguir perceber. Entendi. Porque é um duro com duro, porque o câncer é duro e o tecido glandular com alteração fibrostística é duro também. Câncer dói de mama? Às vezes dói. Existe uma lenda de que diz que não dói, mas não é 100% procedente. Tá. Algumas vezes não dói, outras vezes dói. Eu acho que sempre que tiver algum desconforto, alguma coisa na mama, a mulher deve procurar. Menos fazer mamografia. Menos fazendo, se não serve para nada. Gente, olha, eu diria que é um furo que nós estamos dando aqui, sobretudo porque a gente fala para você, mulher, né? E por vezes mesmo, eu aqui mesmo falei, vai fazer mamografia, não dói. E mesmo que dói um pouquinho, é para combater, fazer um trabalho preventivo. Mas, enfim, é por isso que nós estamos aqui recebendo a doutora Lúcia Kerr, que vem trazer essa informação para nós. Já é um protocolo suíço, gente. Já lá não é feito mais, as mulheres não se submetem mais ao exame de mamografia. Eu, como a conheço há bastante tempo, converso com ela, o médico, quando vem falar em mamografia, eu falo, vai lá procurar os trabalhos da doutora Lúcia Kerr e depois vem falar comigo, porque a gente fica realmente na expectativa. Fala, o autoexame sugerido para as mulheres, ele é muito efetivo? Ajuda em alguma coisa para ela procurar? É neurotizante. Você já imaginou você colocar a responsabilidade de um câncer, diagnóstico de um câncer, na própria mulher? Eu acho que isso é errado, inadequado. A palpação tem que ser feita pelo profissional médico já competente, e eu diria que ele conseguirá detectar em torno de 60% dos cânceres. Mas o ideal é que você utilize um método de imagem que vai conseguir diagnosticar o tumor em condição menor e mais efetivamente, entende? Hoje, nós estamos assim no ar. A mamografia não presta, sabemos que não podemos continuar com ela. Existe um problemão agora instalado de como nós vamos reverter toda essa estrutura e ensinar as pessoas diferente do que foi ensinado por 50 anos. Isso é um problema muito sério, tá entendendo? E aqui no Brasil, mais sério ainda, porque tanto os ginecologistas como os mastologistas são permitidos de realizarem mamografias nos seus consultórios. Então, eles não estão com tanta vontade de abordar esta conversa que está quentíssima no exterior e está gélida aqui no Brasil. Tá? Que bom que a senhora veio aqui alertar Conflitos isso, hein? de interesses. Conflitos de interesses que nós sabemos, alguns são muito fortes, né? Mas, olha, eu vou continuar aqui com a doutora Lúcia Kerr, e você pode mandar sua pergunta para ela através do telefone do ouvinte 11, porque é São Paulo, 50813782, repetindo, 11 50813782, e ainda pelo chat da TV Êxito, que é tvexito.com.br. Olha, a alimentação é fundamental para combater a flacidez. Com o envelhecimento natural do nosso organismo, a pele passa a produzir menor quantidade de fibras colágenas e elásticas, que são responsáveis pela firmeza da pele, favorecendo, então, o despencamento, né? A flacidez. Outras causas dela, na pele, são também o sedentarismo, o fumo. Esse aí você pode descartar. Agora a gravidez pode vir, que a gente dá um jeitinho, né? Os distúrbios hormonais, a obesidade, o emagrecimento rápido e a herança genética. Nelly, já estou cansada. Não é verdade. É verdade. Tudo isso pertinho, acarreta mesmo flacidez. Mas tem jeito também. Aí, o jeito que a gente tem visto no mercado, por vezes, são as pílulas, os chicletes de colágeno. O que é o colágeno de verdade? Porque ele se apresenta de tantas formas e ditas milagrosas. Como é que ele vem
de forma que possa agir, né, da melhor maneira possível no nosso organismo? O colágeno, ele é uma proteína, uma grande proteína. Né? Quando você ingere o colágeno, vamos tomar colágeno para flacidez, porque ele vai formar colágeno, elastina. Não é bem assim. Não é bem assim. Ele é um alimento muito bom para flacidez, mas também para outros distúrbios, porque ele é um alimento muito perfeito. Então, ele vai ser cortado, né, em vários peptídeos, que a gente chama, e ele vai servir para cabelo, para pele, para unha, para o músculo, né? Porque flacidez não é só pele, flacidez pode ser músculo. Então, a gente pode corrigir a flacidez com a alimentação. Certo. Você tendo uma inteligência de alimentação... A alimentação... dieta de proteína ajuda? Ajuda para combater principalmente uma flacidez de musculatura, porque assim, se você emagreceu muito, mas você tem uma boa alimentação, você começa a andar, começa a fazer exercícios localizados, você já começa a ter uma musculatura mais potente, um pouco mais inflada, e você já corrige bastante a flacidez até da pele. Certo. E a alimentação também ela é muito boa porque com colágeno, com proteínas como a clara do ovo, a ostra, que tem cobre, zinco, que formam realmente o fibroblasto, que faz o colágeno e elastina, você consegue realmente dar um suporte para a pele começar aos poucos e se corrigindo e se transformando. Né? Então, assim, eu vou emagrecer, eu vou ficar linda. Às vezes você não vai ficar linda, às vezes você vai ficar flácida, vai cair tudo. Eu já desisti de emagrecer, porque um dia eu vou ser linda esquelética, quando eu morrer mesmo, né? Vou estar lá, agora vamos viver na vida com qualidade de vida. Mas, para entender um pouquinho, quando eu compro colágeno em forma de barra, em forma de chiclete, resolve? Resolve muito. Resolve. É melhor do que não tomar. Não tomar. Os em pós, que geralmente é preconizado aí, você mistura no suco, também resolve? Sim, porque e é interessante você usar o colágeno hidrolisado. Hidrolisado. Por que hidrolisado? O que é hidrolisado? Hidrolisado é que ele sofreu já uma primeira quebra, que a gente faria no organismo quando ingere. Já facilita. Já facilita bastante a ingestão dele. Não que ele vai ser diferente de outro tipo de colágeno, mas ele já vai ser um pouco mais rápida a absorção dele. E quanto é de quantidade em relação ao peso da pessoa que eu devo ingerir o colágeno? Na verdade, umas 2 colheres cheias de sopa é o que resolve. Você tomar uma cápsulazinha pequena de colágeno não adianta. Lembra que a alimentação é quantidade. Né? Em jejum facilita mais do que a absorção? Eu acho que não. Acho que você deveria colocar o colágeno em um shake que já tem whey protein, já tem proteína. Coloca clara de ovo também. Faz uma alimentação melhor, porque você daí consegue ter mais acidez no estômago e uma melhor absorção. Quando a gente fala em acidez, tomando um suco de limão junto com... Melhora? Também ajuda porque tem vitamina C. Receita. Exatamente. Lá para, né, fala, doutor Perbois, fala. As pessoas que têm cara de bravo, que fica... o despencamento do rosto, as rugas, etc., virão melhores, a pessoa mais alegre, mais calma, mais feliz. Ajuda muito. Por quê? Porque às vezes você diz, eu sou tão bela, eu não vou mexer um músculo do meu rosto, porque eu não quero ter uma ruguinha aqui, ali. Mas, assim, na verdade, você está se estragando. Você tem que rir, você tem que gargalhar. Por quê? Porque é musculatura, entende? Você tem que trabalhar esse músculo, deixar o músculo parado, assim. Não vou mexer a minha sobrancelha que eu vou ter uma ruguinha aqui. É melhor ter uma ruguinha aqui do que cair tudo, não é? Então, o interessante é gargalhar. Os cantores, como fazem muita exercício vocal, eles têm essa maçã do rosto bem firminha. E uma dica importante, que até Queremos todas. Que eu aprendi no spa da La Prairie. Porque, às vezes, você trata tanto a pele, né? Você põe colágeno, põe elastina, põe coenzima Q10, o DMAI, mas não resolve a flacidez, né? E daí ela me falou, às vezes, não é flacidez de pele, é flacidez de músculo. Então, uma dica legal é fazer um exercício. Careta lá em frente ao espelho. Exatamente. Mas é assim, é o A, E, I, O. Não faz o U. Porque o U faz essa ruguinha aqui. Então, é só fazer assim. É bem caretão mesmo. I,
ó. Exatamente. Começa Entendi. a fazer isso. Faz assim, 15 vezes, 10 vezes, você vai sentir um formigamento aqui. Então, tá trabalhando o músculo. Está trabalhando. Com o tempo, você vai conseguir fazer mais e mais e mais. Se você repetir umas 30 vezes de manhã, pode ter certeza, sua bochecha levanta. Já com isso, essa região aqui, a pele sobe, essa região já vai ficar mais demarcada. Então, sorria muito, gargalhe muito, se alimente, não passe fome, né? E faça esse exercício, professor. Mas fica ótimo. Felicidade, medicamento controlado para a alma. Já que ela está indicando aqui para sua pele ficar bonita, né? Fazer esse exercício A, E, I, O e não faço U. Lembrando que ainda bem que tem isso filme nos carros, né? Porque senão o povo vai achar que vai ser doido. Porque agora vai ser lá no carro mesmo. Vindo para cá é I, O, U. U não. A, né? Até o O. E aqui o Dr. Perbois traz medicamento controlado para a alma, uso contínuo. O Ministério da Sabedoria adverte: o uso desse medicamento pode trazer o seu bem-estar e causar dependência. Que delícia! Que literatura é essa, doutor Perbois, que o senhor traz aqui para nós? No fundo é sobre liderança, que a liderança, o líder, ele se apoia em 3 colunas. Conhecimento atualizado, ver as macro tendências, para onde é que o mundo está voando, para poder não falar bobagem, ao contrário da coisa. Ele tem que ser uma pessoa feliz, um líder infeliz é uma miséria na equipe. E ele tem que ter, assim, além desse conhecimento, ele tem que ter criatividade, que também é desenvolvível, é aprendível. Essa é só uma tentativa da gente trazer o resumo dos nossos cursos lá de liderança. Agora, doutor Perbois, como é que a gente pode adquirir seu livro, já que esse aqui foi presente mesmo? Muito obrigada. Olha, viu? Ele vai para as escolas de carentes, agora no Nordeste. Olha, que E bacana. estão estudando aqui. Eu renunciei a todos os lucros, que eu não quero ganhar nenhum tostão com isso, mas eu quero retribuir o que o país fez comigo, que eu sou aluno de colégio público. Então, eu pedi que os industriais lá do Nordeste estão colocando 20 mil livros agora, nesse ano ou no próximo, em escolas públicas, que foi de onde eu vim. Muito bom. Então, aqui no Sul, eu não sei como vai ser, mas a gente vai tentar. E a gente que quiser acompanhar aí por conta das redes sociais, tem algum endereço? Eu acho que com o meu nome aí, Perbois não é frequente, se botar Perbois Sampaio, deve ter um bocado de... Perbois, doutor. Doutor Perbois é chique Perboire, demais. P-R-B-O-Y-R-E. É muito chique, é P-R-B-O-Y-R-E. Sampaio, aí sai tudo lá. Sampaio, que aí você vai ter maiores informações aí sobre o trabalho do doutor Perbois. Possivelmente. Buzina, avião, sirene, música, alto, moto, britadeira. Quem não fica incomodado com tanto barulho em uma cidade como São Paulo, hein? Pois essa desagradável sinfonia pode causar problemas auditivos graves e um custo bem maior com aparelhos auditivos. Especialistas advertem que a cautela para evitar esse tipo de exposição exagerada é indispensável e que o apoio do poder público é necessário para esse problema grave, hein, doutor Perbois? Grave não, gravíssimo. Porque a moda do Iapoque ao Chuí, se é que a gente ainda pode falar, parece que mudou, né? Um dos dois, eu não lembro agora. Você vai numa cidadezinha do interior da Amazônia lá e você encontra aqueles moleques, aqueles meninos com os carros, com alto-falantes dentro, que você se incomoda até dentro de casa, eles passando na rua. Quem está lá dentro do carro está escutando mais ou menos em torno de 110 decibéis, que é uma turbina de avião. A vida útil do ouvido dessa criatura não passa de 1 ano, ele vai ter perda auditiva. Esse menino com perda auditiva, tudo bem, bota um aparelho de audição que custa de R$2.000 a R$8.000 por nossa conta. É obrigado o governo pagar. Que ele perdeu a audição, ele é surdinho e ele tem o direito ao aparelho. E nós vamos bancar isso. E olha como nós somos ricos. Nosso sistema de saúde está aí, coitado. Com muita dificuldade, mas nós vamos bancar isso para ele. Pior ainda, é que ele vai ter um zumbido, aquele apito permanente, de 24 horas por dia. Isso porque rompeu o tímpano? Porque as células da audição estão loucas. De tanto ele bater nelas com um som alto, elas vão ficar dando ordem sem ter recebido o som. E vai para o cérebro com um apito que não sabe de onde vem, de dentro da cabeça dele. E aí esse cidadão, que é um deficiente para o resto da vida, mas nós vamos bancá-lo. Doutor Perbois, essas danceterias aí, essas raves, que os sons são... É um problema também, mas não tão grave quanto quanto do carro. Não porque dessa danceteria ele vai uma vez por semana, talvez. Não sei quem vai todos os dias, não conheço. Nunca, mas danceteria que eu estou falando é rave. Porque rave é uma música medonha, mas tudo bem. Mas ontem eu estive vendo a lei de São Paulo, a lei do PSIL, né?
é muito boa, bem bolada para essas raves, para as casas de som, etc, as festas. Mas eu não vi nenhuma referência ao carro do indivíduo que está passando na rua. Ele ele vai, coitado, se acabar com o ouvido dele. Agora nós estamos falando do carro, vamos falar um pouquinho da TV ou dos aparelhos que as pessoas já direcionam para o próprio ouvido. Quer dizer, há de se ter o cuidado nessa regulagem. Tem um que seja permissível ou permitido, que é, por exemplo, número 1, número 2, até o 5 é tolerável. Tem alguma dica? Tem várias firmas, já tem a numeração que ele pode ver até onde for. Quando começar a ser desagradável, por menor que seja, é hora de baixar. Qualquer desconforto, porque a gente está aqui conversando agradavelmente, ninguém está agredindo ninguém. A voz de vocês chegou aqui a meus ouvidos sem nenhum incômodo, que é para isso que nosso ouvido é feito. Mas essa calamidade pública que está acontecendo é bem pior do que as autoridades de saúde estão prevendo. Eles não estão falando nada disso. Eu não sei quais os interesses econômicos das firmas de carro e de aparelhos e de alto-falantes, essas indústrias que estão botando esses sons de boate dentro de um carro desse tamanho. O coitado que está dentro é um absurdo. Eu fico na minha casa, quando eu estou próximo da janela e passa o carro, me incomoda eu lá dentro de casa. Imagine quem está dentro do carro. Se as autoridades não pararem para pensar nisso um pouco, vai ser um prejuízo imenso para o sistema de saúde, para o povo. Então, os pais que tiverem seus adolescentes aí encantados com isso, em aparecer na comunidade, pelo amor de Deus, ajudem. Façam alguma demonstração, orientem essas pessoas. Porque é uma calamidade pública mesmo. Antigamente, minha avó falava assim, quer aparecer, bota a melancia na cabeça, né? Agora tem outras formas de querer aparecer, entendeu? É uma loucura. Loucura. Não dá para crer que seja uma coisa confortável e, além de ser uma falta de educação tremenda, porque o que você gosta, talvez o outro não goste, etc., e você tem que se ater ao seu espaço, ao seu veículo. E não é isso que acontece. Mas, enfim. Vamos agora para um outro assunto, que é... a moda dos aparelhos. Os jovens de hoje são seguidos pelos diversos estilos que podem influenciar vários aspectos. Prova disso são os aparelhos ortodônticos coloridos, antes vistos como um preconceito e com uma característica típica de nerds ou CDFs, hoje são moda. Os consultórios odontológicos estão recebendo maiores números de jovens para colocar aparelhos e nem sempre para correção. Como assim? Para entrar na moda do aparelho, doutora? Pois é verdade. Isso tem sido um problema real dentro do consultório, né? Eles já muitas vezes chegam com o aparelho instalado de forma inadequada e isso vem causando uma série de problemas lá dentro. Porque aparelho colocado inadequadamente, ele vem causar uma perda óssea. Porque o conjunto do aparelho, que é aquela pecinha que se chama bracket com o fio, ele faz uma movimentação óssea nos tecidos, faz uma movimentação na gengiva, nos ligamentos periodontal. Mas aí nós estamos falando do adolescente que, por si só, já precisa de orientação, né? Agora, e esse profissional, né, que submete a uma situação, um adolescente como esse? O que dizer? Exatamente. Isso é uma vergonha, né? O profissional instalar um aparelho desta maneira. Mas muitas vezes ele não é colocado dentro do consultório. Como assim? Exatamente. O que mais se tem falado são os aparelhos que são vendidos nestas ruas, né? 25 de março. Então, esses aparelhos são clandestinos. Mas os aparelhos são verdadeiros, mas são vendidos por pessoas inadaptáveis, né? E eles colocam no fundo de casa e chegam no consultório já com o aparelho instalado. Então, você recebe o paciente com um problema, porque ele já está com aquele aparelho. E o pior é que, assim, eles vendem as pecinhas verdadeiras, mas o fio que eles usam, que é esse fio que você vê coloridíssimo, este fio não é uso odontológico. Este fio é um fio que eles usam para fazer bijuteria. Meu pai, fio não é de tóxico? Telefone. Exatamente. Causa vários problemas. O fio que eles usam é um fio de aço muito potente. Diferente do nosso fio da odontologia, da ortodontia, que é um fio preparado para movimentação dentária. É um fio que muitos deles são até termoativos, os nossos fios. Que eles têm a movimentação correta, passo a passo, devagarzinho, para não causar danos. E eles vêm com esse fio super forte, onde você pega o arco, né, o perímetro do arco, ele é redondo. Chega pacientes com um fio reto, trazendo esses dentes para posições totalmente inadequadas, fora do padrão.
trazendo sérios problemas de perda de dente também, né? Então, assim, é um assunto que tem que ser abordado com bastante... Quem coloca é o vendedor ou o próprio o adolescente, ele mesmo coloca, é assim, é? Exatamente. E muitas vezes colocado com colas tóxicas, que causam até queimadura na mucosa, queimadura na gengiva e outros problemas mais sérios. Mãe, pai, você que ama o seu adolescente... olho nele, né? Porque você sabe, a gente... é porque tem que dar liberdade, privacidade, pode dar nada. Tem que ficar quem ama, cuida, quem ama, olha, quem ama, zela, e tem que olhar de perto. Eu vou fazer um rápido intervalo comercial. Já vou dar hora e vez a você, telespectador e ouvinte. Tem inúmeras perguntas aqui, é logo depois do intervalo comercial. Te espero. Não existe justiça sem advogado. Programa de entrevistas com personalidades, juristas e operadores do direito que tratam de questões do nosso dia a dia. Essa talvez seja a maior revolução, porque passou a justiça ao longo da sua história. Nós temos aqui no estado de São Paulo uma meta de chegarmos em 2020 reduzindo as emissões de gás de efeito estufa. Se você quer ser juiz, se você quer ser promotor, não apenas por uma questão financeira, não apenas por uma questão de estabilidade profissional, mas porque você tem verdadeira paixão e sonha em desempenhar aquela função. Acompanhe o Enfoque Jurídico. Estamos de volta com o programa Gente que Fala, e você, telespectador ouvinte, participa. Doutor Perbois, quanta gente acorda com o ouvido tampado e logo faz um movimento para frente e para trás, ele abre, o que pode ser? É o Iara Tucuruvi. Mais comum é uma rolha de cera que está aqui próximo, você mexe assim, ela muda de posição, entra ainda o som e tudo bem. É o mais comum. Então a cera é um produto que protege muito bem, ela tem substâncias maravilhosas que matam germes e tudo. E ela sai naturalmente, e o correto é com o dedo e um pano limpar. Outra pergunta aqui, a condenação das hastes flexíveis para a higiene do ouvido é plausível? Marli de Guarulhos. O pior inferno que tem é usar esses bastões. Eles empurram a cera mais para dentro, entope, eu tiro tudo e entra o fungo. Meu pai. Então aquilo é bom para limpar, sei lá, relógio ou alguma coisa, mas o ouvido não. Ou fazer a maquiagem em outros lugares. Tem muita utilidade. Mas aqui não. Se quiser usar na dobrinha aqui, até pode, mas o dedo faz também. E é um carinho da mãe ou de cor, acho que é melhor. Doutora Annelise, quais alimentos podem estimular a produção de colágeno no corpo? É Neuza Gomes que participa conosco. O interessante é a ostra, ela é ótima, porque ela tem cobre, zinco, tem silício. O silício é importantíssimo. Tem nada mais barato, não, um pouquinho? Tem clara de ovo. Ótimo. A clara de ovo, ela tem leucina, ela é muito importante para a fabricação da musculatura. E para prevenir a perda da musculatura. Então, a clara do ovo, a proteína em geral é muito bom. Né? Então, comer carne de frango, de vaca. Você precisa de uma boa alimentação para conseguir fabricar uma pele melhor, uma musculatura melhor. As frutas cítricas, que tem vitamina C. A vitamina C, ela é sem vitamina C não se faz colágeno. Quando eu faço a ingestão da vitamina C ou passo de forma tópica, o que favorece mais? Ingerir. Né? E é interessante você ingerir a vitamina C das frutas. Hoje tem um grande estudo que vem confirmar que as pessoas que tomam multivitaminas, elas estão morrendo antes do que as pessoas que não tomam vitaminas. Porque também é o excesso. É o excesso, e são vitaminas que não são reconhecíveis pelo organismo. Então, o que o corpo faz para absorver essa vitamina? Como é o adoçante, por exemplo. Exatamente. Os adoçantes, vai para onde esse adoçante? Só Deus na causa. Então, muita fruta cítrica ajuda muito na pele, no músculo, no cabelo. Araçatuba, aqui a Regina participa, te mandando um beijo, doutora Patrícia. Diz que está assistindo o pessoal todo lá de Araçatuba, sua família. Vamos mandar beijo para eles. Liliane, eu quero saber da doutora Luci se tem um site, porque eu achei muito interessante esse assunto, pois me enquadro nele, gostaria de mais informações
Perdi o começo do programa, parabéns pelo programa, é incrível que você faz. Beijos, Maiara, de São Paulo. Beijo, Maiara. Tem algum endereço eletrônico que a gente possa Sim, é www.portalluciquer.com.br. Luciquer com K-E-R-R. Lembrando que esse programa fica à sua disposição também no Gente que Fala, aqui pela tvexito.com.br. Terminando o programa, logo assim termina, a gente tem lá à sua disposição, você pode assisti-lo quantas vezes desejar, tá? Agora comigo por telefone, doutor Nelson Letísio, que vai falar sobre a puxadinha despretensiosa, o lift facial. Tudo bem, doutor Nelson? Tudo bom, Liliane? Como você está? Eu estou ótima, satisfeita e feliz em recebê-lo, ainda que seja por telefone. Já falei que tê-lo aqui na nossa bancada enfeita o programa, hein, doutor Nelson? Ah, sim, senhora. Um beijo. Deixa eu perguntar, e aí o lift facial, todo mundo pode se submeter a esse tratamento? Pode, Liliane. No nosso serviço aqui, a paciente mais jovem, nós estamos falando de uma cirurgia de face toda. Não só uma puxadinha sobre a viseira, não só uma pegadinha na pele da falta, uma cirurgia de face toda. Nós fizemos a mais nova com 27 anos de idade e a mais velha com 84. Olha! Quer dizer, você tem uma gama muito grande, você depende muito do estado. O paciente engordou, emagreceu, tipo de vida, tipo de pele. Então, Liliane, o mais importante de tudo é que o profissional indique honestamente, seriamente. Tem que haver um equilíbrio, né, doutor Nelson? Alô? Bom, perdemos o contato. Eu já passei por isso, Nelson. olha aqui eu. Passou o quê? Pelo lifting? Claro. Mas está lindo, você Obrigado, está, mamãe doutor falava Pevar. assim. Está ótimo. E quando decidir por fazer o lift, hein, doutor Nelson? Ou, doutor Pevar? Como o colega falou, está certíssimo, quer dizer, uma pessoa muito... Quer dizer, se a pretensão psicológica da pessoa é lógica, às vezes a pessoa está flutuando, está meio louca, entre aspas, perdeu o marido, ficou chateado, perdeu o namorado e agora quer compensar com algo que não vai trazer grandes benefícios, numa idade que muito precoce, está errado, a cabeça está... Então, se a pretensão da paciente bate com a lógica ao exame, então é correto. E aí você pode ter, como ele falou, aos 25, 30. Agora, a televisão, com muita imagem, com muita coisa, muita exposição do artista, por exemplo, tem coisas bem pequenininhas que estão vendo, a gente está fazendo um pouquinho antes daquela idade ideal, porque é uma necessidade profissional. Mas não é para se ficar com a coisa louca por aí, não. Todo cuidado é pouco. E nesse ponto o Brasil é muito bom, os colegas plásticos são super maduros, temos grandes profissionais aqui, a ciência brasileira não deixa muito a desejar ninguém no mundo, não. A Márcia pergunta para a doutora Luci, ela diz, existem estudos que deem soluções para assuntos tão sérios como o não fazer a mamografia? Bom, o estudo mais importante foi publicado agora em fevereiro, mas era um acúmulo de já inúmeras evidências dos últimos 20 anos. Inclusive, o primeiro estudo que saiu sobre a ineficácia da mamografia foi 15 anos de aplicação na Suécia, por todo o governo, que é um grande SUS lá, aplicou a toda a população e constatou que não tinha reduzido a mortalidade. A partir daí, começaram a surgir vários estudos, um após o outro, e se analisou aquela série de 600 mil mulheres realizadas antes disso, e se constatou que aqueles estudos que tinham relatado uma redução de mortalidade de 20%, na realidade tinham sido mal executados, certo? Randomizações erradas, exclusões erradas. Teve um trabalho que ele terminou com mais pacientes do que tinha começado, que isso é um verdadeiro absurdo, porque você coloca um grupo para ser seguido por 10 anos. Então, necessariamente, muita gente vai desistir no meio do caminho, né? Então, os estudos foram mal realizados. Então, a primeira evidência foi na Suécia, em 1999, quando não deu a redução da mortalidade, daí se revisou todos os trabalhos prévios de 600 mil mulheres, constatou que apenas um, que era o canadense, tinha sido bem realizado, e os demais, uma porcaria, podia jogar no lixo. E agora, em fevereiro deste ano, o British Journal publicou uma série de 90 mil mulheres seguidas 25 anos. Metade delas com o exame físico apenas, e a outra metade com exame físico e mamografia.
nenhuma diferença de redução de mortalidade no grupo que fez a mamografia em relação ao que não fez. Com um problema, aquele que fez conseguiu biópsias desnecessárias, tiveram diagnósticos excessivos, tratamentos exagerados, quimioterapia, radioterapia que não precisava, e se irradiaram, né? Então, tem o câncer radiogênico potencial a ser desenvolvido. Então, teve malefícios e não teve benefícios. Então, hoje nós estamos nessa situação. Temos inúmeras evidências, não é somente esse. Eu poderia citar uma série de artigos que culminaram com esse do British Medical Journal, que foi importantíssimo e está sendo considerado pelas nossas sociedades americanas de ultrassonografia e de radiologia como um marco, né? Quer dizer, a partir daqui nós temos que tomar uma decisão, né? E temos que reinventar como que se faz. Mas o Ministério da Saúde? Olha, o Ministério da Saúde vai atuar sob a influência de conselhos médicos, que foi justamente o que aconteceu na Suíça. O Conselho Médico Suíço é uma entidade não governamental, porque senão poderia ser acusado de que está propondo uma coisa que vai ser economia para o governo. Uhum. E ele também não é vinculado a planos de saúde, também não é vinculado a nada. Ele é isento, profissionais de alto gabarito, profissionais reconhecidos pela sua capacidade científica e tudo mais. Pois bem, ele começou recomendando que se faça a abolição da mamografia, tá? Mas nós não temos ainda uma recomendação idêntica para todos os países. A Alemanha, eu sei que já está começando a adotar, já tem vários cantões da Alemanha que já descontinuaram os programas de rastreamento da mamografia. E na Suíça eles estão começando a fazer todo esse desmanche, né? Porque é um desmanche, certo? E grande. E grande, não é pouca coisa. E nos Estados Unidos, a primeira evidência que eu recebi foi do Dr. Jones Beerholtz, que é um radiologista e ultrassonografista, e ele fala, bom, gente, agora que nós já não temos a mamografia e não podemos aplicar indiscriminadamente a ressonância, nós temos que partir para o outro método, e o que eu sinto mais segurança, que tem maior capacidade de diagnóstico, que em boas mãos, bem utilizado, funciona, é a ultrassonografia. Deixa eu mostrar o seu livro, que inclusive está lindo, acabou de ficar pronto, né? Esse livro, doutora Lucy, é destinado a quem? Ele é para ultrassonografistas, certo? Então, ele é uma área que praticamente não existe nenhum similar aqui dentro do Brasil, porque aborda a ultrassonografia e Doppler do trato gastrointestinal. Eu dou pinceladas também sobre a elastografia, um novo método diagnóstico. E o que acontece? Muitos ultrassonografistas imaginam assim, bom, dentro da alça intestinal está cheio de gás, o gás bloqueia a passagem do feixe ultrassonográfico, então não funciona. Errado. Funciona. Desde que você saiba como elucidar o problema, como examinar. O custo desse aparelho, doutor, em relação aos outros? Não, o aparelho que examina o intestino é o mesmo que examina os outros. O de elastografia, não. O de ultrassonografia de alta resolução, top de linha, essa é mais cara. Mas até um exame convencional. Eu recebo muito paciente, hoje mesmo examinei uma senhora que veio por outros motivos para fazer um exame ginecológico, e nisso eu vi a alça intestinal com a parede muscular espessada, com divertículos, pude analisar se aqueles divertículos estavam inflamados, mesmo porque a maior parte dos divertículos ocorre na região do sigmoide, que é acessível à sonda endovaginal. Então, a gente conseguiu fazer um diagnóstico além daquilo que estava sendo investigado. Você está entendendo? Então, o médico tem que saber buscar, ele tem que aprender, porque as escolas de ultrassonografia aqui no Brasil estão ensinando que intestino, ultrassonografia não presta. E eu estou mostrando aqui coisas maravilhosas. Como é que inclusive, nós vamos adquirir o seu livro? Esta foto aqui, que é da capa do meu livro, a capa aí, ela mostra um
pólipo intestinal com o seu pedículo vascularizado, tudo que é vermelho é com vaso aqui. E aqui a imagem desta mesma paciente na colonoscopia, o pólipo que foi retirado com o seu pedículo. Mostra o livro aí, por favor, que ela está mostrando na capa aí, é só mostrar, por gentileza. Lá, ó. Isto daqui, o tumor intraluminal do intestino, é um dos diagnósticos mais difíceis de serem realizados, certo? Então, o fato de você conseguir diagnosticar isso mostra o potencial do método. Quer dizer, não significa que nós vamos afastar a realização da colonoscopia. Não é isso que estamos propondo. É que muitas vezes eu indiquei a colonoscopia, indiquei uma endoscopia gástrica, justamente porque no meu exame acusava alguma coisa importante. Doutora, quem pode e como pode adquirir seu livro? Bom, ele pode diretamente no nosso portal. Tá, pode divulgar. E isso é só enviar um e-mail de contato, porque nós estamos... porque chegou hoje, entendeu? Então, recém-nascido. Foi hoje. Então, nós estamos já com uma página que nós vamos fazer a venda pelo site e nas livrarias médicas, nós vamos distribuir em congressos. Vamos fazer agora Muito bom. Parabéns pelo seu trabalho. Muito viu? obrigada. Doutor Nelson Letísio, da linha? Oi, doutor Nelson. Que bom ouvi-lo também. Então, doutor Nelson me dizia que fazer o lifting pode ser submetido tanto por jovens como por pessoas de mais idade. E eu gostaria de saber qual é o preparatório para esse tipo de cirurgia e o tempo de restabelecimento. Olha, como todos os pacientes pode ser desde uma idade mais jovem, até pacientes mais idosos novo. E o preparo é sempre o mesmo. A avaliação cardiológica, a avaliação vascular, a avaliação laboratorial. E o que eu volto a enfatizar, o mais importante é uma boa indicação de cirurgia. Certo. Eu adoro fazer cirurgia facial, porque eu gosto muito da expressão, principalmente dos olhos dos pacientes. Ver a paciente ganhar 10 anos na aparência dela é uma coisa muito gostosa, porque é muito gratificante. Entende? Então, a indicação é muito importante, Viviane. A gente tem que ser muito honesto, a gente tem que ser muito ético, porque para indicar, para quem não precisa, é fácil. Entende? Então, a gente tem que ser muito honesto na hora de indicar uma cirurgia dessa e saber o que a gente realmente pode oferecer para o paciente, para que ele tenha a autoestima melhor, para que ele funcione nos dele e nos outros, mas esse é o caminho. Né? Beijo, doutor Nelson. Obrigada pela participação. Valeu, um beijão, Lidiane. Saúde e paz para todos. Saúde e paz, querido. Beijão. No inverno, a rinite tende a aumentar, isso porque com ar frio, o nariz costuma trabalhar mais para ativar a respiração e manter o corpo aquecido. Por isso fica mais sensível, né? Além disso, os ambientes fechados facilitam a prorrogação ou propagação dos germes e as roupas desta estação, que costumam ser guardadas bem lá no fundinho do armário, acabam ficando aí cheias de ácaros e piorando o desconforto. Doutor Perboal, o que fazer rapidamente? Olha, primeiro eleger o inimigo número 1, que é o travesseiro. É onde a gente dorme e todo mundo baba um pouco. Não, baba e aí não baba sim. Tu não vem dizer que eu babo, porque eu não lembro. Uma horinha você passa lá a boquinha no travesseiro. E abolir o travesseiro como? Não, leva ele ao sol. Ah, tá. Então, onde entra o sol, não entra o médico, já diziam os árabes. Então, se tu tem uma janela que entra o sol, bota uma cadeira e bota o travesseiro em cima. Tá. Então vai queimar mais os ácaros e aquilo. Ele vem para comer o fungo que se cria lá. E ele estoura, ele come até estourar. E aí então lá é o digamos assim, a dispensa dos ácaros. Tá. E você cheira o travesseiro a noite inteira. Se o travesseiro for muito antigo, pede que troque. Mas o sol é a grande sacada, antes de tudo. E aí, para conter a rinite, o que devemos fazer? Bom, a rinite, quer dizer, se você faz uma higiene ambiental, quer dizer, a casa do alérgico deve ser uma casa simples, sem grandes almofadas, grandes coisas que guardam, cortinas, deve ser uma casa bem tipo convento de freiras, assim, mais bem simples. A limpeza deve ser quando a criança está fora de casa. Então, se for com pano úmido, faz no dia que tenha sol, faz no dia que tem mais ventilação e assim por diante. Se o colchão for muito antigo, também. E os hábitos da circulação do ar, principalmente. No São Paulo, de junho até agosto, principalmente, é o inferno do inferno dos riníticos. Então, a umidade cai muito. E aí você tem que se hidratar bem, oferecer água à criança. Em média, 2,5 litros é a que a gente pede para um adulto
usar. Ingerir. Daí a gente não lembra de beber água, você não tem tempo verdade, de beber eu água. fico aqui Bota com o copo, a garrafinha perto, estando perto da mão, você bebe. Mas quem é muito ocupado não lembra de ir lá na cozinha pegar um copo verdade. de água, as firmas, etc. Então, a garrafinha próxima é uma grande coisa. Então, hidratar é importante. Higienizar o nariz. Soro fisiológico na temperatura do corpo. Se botar frio, faz mal. Se botar quente, também. Nada guardar então, em bota o geladeira. vidrinho, nada de geladeira. Você bota o vidrinho lacrado no bolso ou aqui na cintura até ela aquecer, joga e sopra, que nem lava o rosto e lava as mãos. Isso aqui passa tudo que é sujeira, principalmente em São Paulo. Muito bom. 11% dos dentistas do mundo são brasileiros, mas pacientes não vão ao consultório. O Brasil é o país que mais tem dentistas no mundo, mas de forma contraditória, a população, em sua maioria, não frequenta o consultório regularmente e ainda não desenvolveu a cultura preventiva. Apesar dos 250 mil dentistas na ativa, cerca de 11% dos profissionais do globo, o país ainda tem uma população de 24 milhões que nunca foi a um consultório odontológico. É verdade. Cultural? Infelizmente, cultural. Infelizmente, é uma realidade. O brasileiro ele não tem o hábito de fazer um check-up bucal, ele não tem o hábito de cuidar, né, bem dos seus dentes. E, infelizmente, quando você não procura um profissional, surgem vários problemas. A saúde realmente começa pela boca, vários problemas que se desenvolvem através da boca, endocardite bacteriana, periodontite, gengivite. São várias doenças que podem ser evitadas se ele procurar, pelo menos, a orientação de um profissional, né, uma vez ao ano. Então, tem que levar muito a sério essa questão de ir ao dentista regularmente Fio dental, então, o povo parece que é apresentado lá quando está bem mais velho, né? Exatamente. E o fio dental, ele pode evitar a perda dos dentes, porque se você não usa o fio dental, ela desenvolve uma gengivite que vai migrar para uma periodontite quando não tratada. E a periodontite, ela nada mais é do que a perda óssea e a perda dos dentes. Então, é aquele que sangra quando escova? Exatamente, é o início, né, que é a gengivite. Uma gengiva saudável, ela sempre vai ser uma gengiva rosa, com aspecto de laranja. Ela não, o fio dental nunca vai agredir a gengiva. Então, quando ela começa a ter inflamações, infecções, e aí sim ela começa a ter o sangramento e evolui para a periodontite. Sangrou, gente, não está normal. Exatamente. Quanto mais sangrar, então maior está o problema. Então, você realmente tem que procurar um profissional para resolver a gengivite. Muito bom. A cosmetologia é a área da ciência farmacêutica que estuda, elabora e produz produtos cosméticos, ou seja, produtos que tragam benefícios à pele de forma quase natural. Estuda os recursos de tratamento e embelezamento natural baseado no uso de produtos, substâncias e embalagens, denominados genericamente de cosméticos de aplicação externa e superficial. Anelisa, quanto mais caro, melhor? Verdade, quanto mais caro, melhor. É verdade. Dá vontade de chorar. É verdade, porque não é só o ativo, né? Porque quanto mais caro, você tem que colocar lá o preço de um ativo que tem nanotecnologia, que não foi testado em animais, que já foi testado em humanos, que é muito mais caro, né? Que já foi feita uma cultura de células aplicado lá e depois passa para o microscópio. Então, quando você tem uma conduta ética, quando você tem uma tecnologia muito avançada, isso custa, né? E realmente funciona. A gente fala assim, porque o cosmético só vende sonho. Não é mais, isso não é mais o que acontece hoje. Antigamente, tudo bem, eles falavam, porque vou rejuvenescer 20 anos passando esse creme. Hoje em dia, para você colocar no mercado um creme e dizer que ele rejuvenesce 20 anos, você tem que provar. Tem que provar para depois conseguir fabricar o produto. Então, realmente, quanto mais caro, melhor. Mas isso não quer dizer que os produtos baratos que você... cremes, loções corporais que você compra até no supermercado não sejam bons. Eles são muito bons, porque a tecnologia também é feita e pensada para pessoas que não dispõem de tanto dinheiro. E também funcionam. É melhor usar o que age menos do que não usar nada. É isso? Exatamente. Entendi. Filtro solar. Ficamos por aqui. Perfeito. Filtro solar sempre. Até para dormir eu tô passando filtro solar já. Ele é um anti-aging, ele não é só filtro, ele é anti-aging. Muito bom. Deixa eu agradecer aqui a presença da doutora Lucy Kerr, da Annelise Taleb, da Patrícia Marcirioli, do tutor Perboá Lacerda Sampaio, você. Gente que fala, tem a direção-geral, jornalista Fausto Camunha, diretor de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão e Pedro Schiavon. Pauta José Carlos Cicarelli. Um beijo a todos e até o próximo programa. Tchau.